uma coisa muito falada sobre os estudantes de medicina, com certeza, é com relação ao sono. Aquela velha história de que, estudante de medicina não dorme, não sei o que lá. Será que isso é verdade? Será que isso é mito? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, solta a vinheta. Mas antes de começar o vídeo, não se esquece, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que isso ajuda muito. Se você gostar desse vídeo, dá o like que também ajuda. E se você quer saber um pouco mais sobre a nossa rotina, sobre extracurricular, segue a gente lá no Instagram que a gente tá sempre postando conteúdo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então nesse vídeo a gente vai comentar sobre como é a rotina em si da faculdade de medicina, as aulas de manhã, de tarde, aqui o curso é integral. E depois a gente comenta basicamente como é a nossa noite de sono no curso. Será que a gente consegue dormir? Será que falta sono? Como é que funciona? Logo de cara, quando a gente entra na faculdade, pelo menos lá na UFAL, os horários já são bem puxados. Então, nos primeiros períodos, a gente normalmente vai ter aula até as 6h50 da noite, que às vezes acaba se estendendo um pouquinho mais. Então, a gente chega tarde em casa, porque a UFAL é bem distante. Então, em períodos pré-pandêmicos, quando a gente tinha aula teórica presencial também, a gente só ia chegar em casa, sei lá, que horas você chegava em casa? 7h30, 8 horas da noite, por aí, dependia do trânsito na época, mas eu acho que nesse ponto eu só chegava em casa nessa hora. Quando chega no ciclo clínico, isso vai começando a mudar um pouco. Então, atualmente, normalmente a gente vai ter aula até umas 5 da tarde, normalmente por aí. E não passa disso. E agora, com a AD, a gente tem conseguido otimizar um pouco melhor esse tempo também, porque a gente perde esse tempo do trânsito que eu acabei de falar. Pra quem tem aula até 6h50, que tá no ciclo básico, vai ser até 6h50 e já vai estar em casa. Pra gente, quando a aula acaba 5 horas, acaba 5 horas e a gente tá em casa. Querendo ou não, são basicamente 1 a 2 horas por dia que a gente ganha agora no ED, em compensação aos estudos, dormir mais e por aí vai. O que é uma vantagem. Lembrando que isso é o horário que a aula acaba, então ainda tem todo o tempo extra que depois a gente vai ter que estudar para as provas, para fixar o conteúdo e para fazer todo o resto das coisas que a gente tenha programada durante o dia. E é aí que entra o principal ponto que influencia no sono do estudante de medicina. A quantidade de trabalhos com que ele está fazendo na faculdade, extra-faculdade e também como ele lida com a organização. Sinceramente, dando uma geral, se você é uma pessoa que quer dormir 8 horas por dia, que você prioriza isso, você consegue. Não é a faculdade que vai te atrapalhar. Porém, na faculdade de medicina, principalmente por causa da prova de residência, cobra-se muita coisa extracurricular. Então aqui vai monitoria, projeto de extensão, liga acadêmica, pesquisa, estágio, por aí vai. O que consome o tempo extra da faculdade. E como a carga teórica da gente normal da faculdade já é grande, qualquer problema na organização, peguei muita coisa esse período e a faculdade também tá puxada, provavelmente vai consumir um pouco do seu sono, nem que seja na semana de provas. A gente sentiu isso na pele nesse período com o curso de emergência. Foi um curso que a gente fez agora, com duração de 3 semanas, todo dia de noite, e foi muito complicado pra estar com as coisas em dia. Era um curso que durava de 7 da noite até 10h30 num dia bom, às vezes 11 da noite. A gente conseguiu acompanhar online, que foi uma vantagem muito grande, porque não perdia esse tempo de deslocamento, mas ainda assim, imagine, se a gente tinha aula até 5 da tarde, e aí depois já tinha uma outra aula que ia começar às 7 da noite, que ia até a hora de dormir, basicamente. Acabou consumindo muito nosso tempo, e aí isso acabou prejudicando a organização em relação aos estudos dos assuntos da faculdade em si, que a gente sentiu depois da semana de provas e acabou impactando no nosso sono. Para vocês terem ideia do quão valorizado é o sono na vida então do estudante de medicina, lá na faculdade a gente tinha um bom período de almoço. Ele normalmente ia de 11, 11h30 e até chegava a 1h30 da tarde, às vezes 2 horas. Então, o centro acadêmico da nossa faculdade pegou uma sala de lá e montou a chamada Sala do Cochilo, para vocês terem noção de como é que o pessoal realmente valoriza isso. E aí eles iam, às vezes levavam máscara e dormir, ficam lá, é um lugar aconchegante. Quem gosta de dormir. Tem ar-condicionado, tem os colchonetes, é bem organizadinho. Antes disso, a gente já tinha alguns sofás e uns tatames assim na sala do centro acadêmico em si, que era onde as pessoas cochilavam, dormiam, enfim, e aí tinha os ventiladores também para deixar mais fresquinho, até que finalmente se concretizou, saiu do papel a ideia da sala do cochilo, então agora a gente também tem essa sala do cochilo lá na FAMED. Então, quantas horas a gente dorme por dia? Pra quem me conhece, pra quem acompanha a gente lá no Mais Mais, sabe que eu não sou uma pessoa que toma café. Logo, eu preciso de uma boa noite de sono ou de uma boa sonequinha durante o dia para me manter alerta e conseguir estudar bem.
Então, eu tento me organizar com as tarefas do dia a dia pra conseguir dormir pelo menos 7 horas. Se eu dormir 7 horas e alguma coisa, eu vou acordar bem. Eu não consigo dormir muito mais do que 8 horas. Eu não sou, mesmo quando chegam as férias, eu não durmo muito mais que isso, porque eu me sinto cansada se eu dormir mais. Então, a minha meta é essa, e geralmente eu consigo cumprir. Quando aperta muito, isso acaba diminuindo, eu acabo dormindo mais 6 horas, alguma coisa. Em uma semana de provas que esteja mais apertada, como essa última semana de provas do P6, por causa do curso de emergências, acabei acumulando mais coisas do que eu gostaria, e aí precisei dessas horas extras à noite. Mas eu não rendo muito bem à noite também, eu sempre fui uma pessoa que funcionou bem de dia. Eu rendo bem de dia. Então, pra mim, eu priorizo essas 7 horas de sono e em dias apertados, enfim, 6 horas e tanto. Já por minha parte, eu acho um pouco parecido com a Ju. Eu preciso ainda de mais sono que ela. Pra eu dormir bem, eu tenho que dormir umas 8, até um pouco mais. Às vezes depende da semana. Mas no P6 eu tô dormindo entre 6 e 8 horas por noite, algo assim. Depende muito de realmente como tá a semana. Realmente acaba sendo um pouco mais perto de 7, 6 horas. Porque esse período especificamente a gente tá acumulando mais coisas extracurriculares. Tinha monitoria, tinha coisa de pesquisa. Tem o nosso canal também, que é algo que requer nossa atenção. E além, obviamente, da faculdade e todas as coisas que a Ju já falou. Agora, com relação ao início da faculdade, teve uma época que, por exemplo, eu só fazia uma matéria letiva a mais, ou depois fazia uma monitoria. Quando era assim, aí era de boa, eu conseguia realmente focar e dormir. Não, vou dormir tal hora, vou acordar tal hora, porque até mesmo quando era presencial, eu ia pra academia antes da aula. Porque de noite era impossível, muito cheio, era muito cheio. Então, às vezes eu tinha que dormir cedo, acordar cedo e Muito cedo. Exatamente. E pra ir pra academia tem que estar descansado. Então nessa época era muito mais de boa. Hoje eu já tô equilibrando mais entre as atividades, que é algo importante pra você que vai entrar em medicina, que já é estudante de medicina, pra sua formação mesmo. Não somente ter um ponto lá no currículo, mas pra sua experiência mesmo, fazer um network, conhecer outras pessoas e se aprofundar cada vez mais em outras áreas. Mas no geral é isso. Entre 6 e 8 horas, mas mais pra baixo. Eu acho que o AD acabou favorecendo que a gente conseguisse administrar melhor essas horas de sono. Tanto por aquele tempo que a gente não vai perder no deslocamento, indo e voltando da faculdade, como o fato de que o computador tá ali do lado da cama. Exatamente. E você consegue acordar muito em cima da hora das coisas. Às vezes, sei lá, tem prova 8 horas. Você bota o despertador 7h50, sabe? Ele já fez isso. Mentira. Mas eu também já fiz, fazia muito pra aula também. Então, você consegue esticar mais o sono por causa disso e consegue dormir um pouco mais tarde por causa disso também. Durante o EAD, eu costumo ir dormir 11, tanta da noite, às vezes meia-noite, meia-noite e meia no máximo, estourando geralmente. E coisa que eu não fazia quando a gente tinha aula presencial, porque a gente tinha que estar na UFAL 7h30, 8 horas. Então, não dava pra eu dormir meia-noite pra acordar 6 da manhã pra estar na UFAL 7 da manhã. Não dava, sabe? Então, eu acabava tendo que dormir mais cedo durante o presencial e, consequentemente, perdi algumas horinhas, assim. Não conseguia otimizar o tempo tão bem quanto consigo hoje em dia no AD. Mas, assim, se você se dedicar, se esforçar e se planejar, você consegue, sabe? Eu sempre me mantive dormindo, mesmo na época do presencial, essas 7 horas e alguma coisa, que às vezes caíam para 6 horas e alguma coisa, e em semanas mais apertadas. E agora, pra finalizar, a gente resolveu perguntar aos nossos amigos: quantas horas por dia vocês dormem? Bom, então foi isso. Espero que tenham gostado, tenham tirado essa dúvida. A gente sabe como é um tema que roda muito quando se fala em estudante de medicina, que é, eles não dormem, vivem cheios de cafeína e por aí vai. Então a gente resolveu contar um pouco do nosso lado nessa história. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, também não deixe de se inscrever. E de acompanhar a gente lá no Instagram, @MaderMind, que a gente sempre tá interagindo com vocês e postando caixinha de perguntas, então acompanha a gente lá. Então, até a próxima!